Glória a Deus, eu creio. Jesus tem coisa grande para nós. Glória a Deus, vamos receber o servo do Senhor com uma salva de palmas bem forte. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra dele. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja para estar abrindo o tema em Josué, capítulo 24. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, o versículo 15. Glória a Deus. Josué 24, versículo 15, que diz assim: porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês também de convidar a igreja para estar lendo 1 Timóteo, capítulo 5, o seu versículo 8. E também diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8. E também diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e pior do que um infiel. Amém. Só até aqui. Gostaria de convidar a igreja para fazer uma oração antes de entrar para a palavra. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, Deus digno de toda glória, queremos, Pai querido, Deus amado, te agradecer por essa oportunidade. Pai querido, Deus amado, onde nós estamos na tua presença, te adoramos, te glorificamos. Pai querido, Deus amado, o Senhor, Pai querido, Deus amado, fez o mover do teu Espírito. Peço, Pai querido, Deus amado, que o Senhor continue falando com o teu povo. Peço, Pai querido, Deus amado, que o Senhor continue falando com a tua igreja. Pai querido, Deus amado, que o teu santo nome venha a ser engrandecido e glorificado. Amém. Podem-se sentar? Glória a Deus. Aqui como tema, eu já quero deixar bem claro para a igreja, que é como podemos servir a Deus sem cuidar da nossa família. Aonde nós vamos ler, aonde Josué, ele fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aonde nós lemos também em 1 Timóteo 5:8, que Paulo está escrevendo para Timóteo, falando: mas se alguém não tem cuidado dos seus principais, da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Nós vamos ver que Timóteo, ele faz parte das cartas pastorais de Paulo, que foi escrita aos líderes ali de cada igreja. Nós vamos ver que o líder daquela igreja seria Timóteo, que cuida de Éfeso, aonde Paulo, ele teme pelas pessoas que estão se levantando coisas que estão provavelmente espalhando a igreja, provavelmente ali trazendo desunião para a igreja, dividindo os pensamentos. E Paulo, ele vai escrever isso para unir a igreja, para mostrar o verdadeiro evangelho, para mostrar como Timóteo tem que tratar com essa situação, o que Timóteo tem que passar para aquela situação, para aquele povo. E nós vamos ver que Paulo, ele já começa falando para Timóteo no capítulo 5, que todo aquele que serve a Deus, todo aquele que segue o caminho de Cristo, ele tem que primeiro cuidar da sua família, ele tem que primeiro zelar pelos seus, ele tem que primeiro, antes de tudo, de colocar a mão no arado, ele tem que cuidar dentro da casa dele. Não adianta fazer muito para fora e nada para dentro. Nós vamos ver Paulo cuidando da família. Ele fala: vocês têm que cuidar da família, porque senão nada disso adianta. E nós vamos ver também em Josué, quando Josué, ele fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz isso, nós vamos ver que ele fala que tem pessoas que adoravam a deuses antigos, que eram os pais daqueles. E fala que tem deuses a terra onde eles estão. E ele propõe para o povo: vocês irão adorar a esses deuses, ou vocês irão adorar ao Deus vivo, ao Deus fiel? Mas ele fala: mas eu tenho a dizer para vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de qualquer lugar, nós temos que adorar ao Senhor. Eu e a minha casa, não importa a situação, não importa a influência, não importa a questão e nem o lugar aonde nós estamos, mas nós temos que ser como Josué. Eu e a minha casa adoramos ao Senhor. Esse são o contexto de cada texto aonde nós lemos. E como primeiro tópico eu quero deixar para a igreja, a família, a primeira responsabilidade, ela dada por Deus. Eu vou usar esse tópico com base em 1 Timóteo, onde nós lemos, aonde Paulo fala que nós temos que cuidar primeiro da nossa família, que nós temos que ter um zelo primeiro pela nossa família, porque muitas das vezes nós queremos trabalhar com sede, queremos levar a palavra de Deus, queremos cuidar do de fora, levar cesta básica, mas dentro da nossa casa pessoas morrendo, dentro da nossa casa desunião, dentro da nossa casa sem amizade com o nosso próximo. Mas Deus diz: você tem que cuidar da tua casa, você tem que cuidar da tua parentela, você tem que olhar para os de dentro para depois olhar para os de fora. Deus diz: trabalha primeiro em casa e depois vai para fora. Deus tem chamado nós para cuidar da nossa família. E o que o diabo tenta destruir aonde nós vemos, tudo é para separar a família. Isso faz bem, isso não tem nada a ver. Mas Deus diz: é momento de você cuidar da tua família. É momento de primeiro você cuidar da tua família. Eu tenho uma obra para você fazer. Mas Deus diz: tem famílias que está ferida, tem família que está enfraquecida, tem família que precisa de cuidado. E Deus diz: antes de você vir para o arado, Deus diz: cuida da tua casa. Antes de você colocar a mão no arado, na terra, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, Deus diz: cuida primeiro da tua família. Não adianta nós alimentarmos o de fora e o de dentro passa fome. Não adianta nós levar remédio para quem está fora e o de dentro morrer porque não tem uma palavra de cura. Paulo, ele deixa isso muito claro, porque se nós não fizermos isso, se nós não cuidarmos da nossa família, nós estamos negando a fé. De nada adianta se nós não cuidar da nossa família. A nossa família é nosso bem maior. A nossa família é a base que nós vamos ter. A nossa família é onde nós temos que começar o nosso ministério. Paulo, ele deixa isso muito claro nisso. E nós temos que fazer isso, nós temos que seguir o conselho da palavra de Deus. Então, para o que eu digo para os irmãos, não adianta trabalhar na obra, não adianta você pensar nas pessoas de fora, se a tua família está precisando de cuidado, se a tua família está precisando de palavra, se a tua família precisa de uma mão que vai ajudar a levantar. Deus diz: cuida da tua família e o resto nós cuida depois, porque eu sou contigo. E Deus diz: eu tenho visto a tua família e o momento é agora. Protege, ajuda, levanta, faça oração, mas Deus diz: primeiro dentro de casa. E como segundo tópico, eu quero dizer para a igreja: escolhendo a servir a Deus, mas ao nosso lar. Aquilo que eu quero usar como base desse tópico em Josué, aonde ele diz para aquele povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele declarou isso para o meio do povo. Ele colocou aquilo como exemplo para aquelas pessoas. Ele mostrou que tinha deuses antigamente que as pessoas adoraram. Tinha deuses na terra aonde eles estavam. Mas Josué, ele declarou como um líder da sua casa, como um líder espiritual, como uma pessoa que estava representando a família dele. Ele fala: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa o que você vai fazer, mas Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz:
Não importa o que as pessoas estão fazendo, mas Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pessoas estão querendo contorcer o que é família, mas Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem coisas novas acontecendo, Josué, tem coisas diferentes naquele lugar, mas Josué, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a influência, não importa o que as pessoas dizem que é verdade, mas Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É seguindo a palavra de Deus eu sei o que é família, é seguindo a palavra de Deus que eu sei como vou servir a Deus, é servindo a Deus que nós negamos tudo aquilo que influencia para o mal. Nós vamos ver grandes coisas hoje em dia, como as leis que estão mudando para querer destruir a família, como grandes coisas que estão vindo ao nosso encontro, pessoas falando: é normal. Hoje em dia nós vemos pessoas falando: é normal trair, é normal separar, é normal isso e aquilo. Mas como Josué, nós temos que nos posicionar, nós temos que nos declarar que nós servimos ao Senhor juntamente com a nossa casa. O mundo pode estar virando num caminho totalmente ao contrário. Josué estava entrando num lugar onde tinha muitos deuses. Ele fala isso para o povo, mas ele deixa de exemplo como um líder espiritual: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não importa se é lá, não importa se é ali, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se a lei mudar, não importa se falar que tem que fazer, mas eu e a minha casa vamos seguir os conselhos do Senhor. Eu e a minha casa vamos seguir os passos do Senhor. Eu e a minha casa vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Eu e a minha casa vamos dar as costas para o mundo. Eu e a minha casa vamos dar as costas para o que o mundo diz que é certo, porque eu e a minha casa ouvimos a palavra de Deus e servimos somente a Deus. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que levar isso na nossa vida. E como Josué ali se posicionou como a família dele, negando todos aqueles deuses e seguindo somente ao Senhor, negando de se prostrar por qualquer Deus, mas prostrando somente ao Senhor, ele e a família dele. Nós vamos ver também Paulo falando que nós temos que cuidar da nossa família. E como terceiro tópico, eu quero também deixar para a igreja que a fé autêntica começa em casa. A fé que nós temos hoje começa dentro da nossa casa. Nós vamos ver que nessa junção desses dois textos não tem como nós vivermos separados, vivendo um sem o outro. Servir ao Senhor com a nossa casa é cuidar da nossa família. Servir a Deus com a nossa casa é cuidar dos nossos. Servir a Deus com a nossa casa, nós vamos ver que com o cuidado que nós temos com a nossa família, com o cuidado que nós temos dentro de casa, com a fé que nós temos, não temos dinheiro hoje para pagar a luz, mas Deus proverá. Com a fé que nós vamos criando dentro da nossa casa, com a dificuldade que nós passamos entre nós, Deus diz: a fé começa dentro de casa. Nós vamos ver levando como prática para a vida. A fé que nós praticamos dentro de casa com cuidado, refletindo, fortalecendo junto, nós levamos para fora e falamos para aquelas pessoas que estão precisando de Deus. Deus, Ele pode mudar a tua vida. Mas como é que você sabe disso? Eu e a minha família passamos por isso. Quando nós passamos e seguimos o conselho de Deus, Deus diz: é aí que começa a fé, é aí que começa o seu ministério, é aí que começa a tua vida com Cristo, é aí que começa a tua caminhada. Tudo começa dentro de casa. Nós temos que levar isso para a nossa vida, que quando
nós recebemos a palavra de Deus, nos posicionamos, nos colocamos na posição de adorar a Deus, de simplesmente seguir a Deus, de cuidar da nossa família, Deus diz: agora eu cuido dos de fora usando a tua família. Deus diz: nós temos que cuidar da nossa família, e nos de fora Deus vai nos ajudar a cuidar. Mas nós temos que primeiro cuidar da nossa família. Nós temos que primeiro zelar pela nossa família. Porque nós temos que nos colocar na posição assim como Josué fez. Josué, ele decidiu deixar tudo aquelas influências de fora, falando: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E como Paulo ele disse: antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa fora, você tem que cuidar da sua família. É aí que você tem que ter um olhar melhor para a sua família. Um sentimento melhor começa dentro da tua casa. Glória a Deus. Quando você se comunica melhor dentro de casa, você se comunica melhor fora. Quando você ama a sua família, quando você demonstra o seu amor pela sua família, você consegue demonstrar o amor de Deus para aqueles de fora. Mas Deus diz: cuida da tua família. Porque o diabo, ele tem lutado, ele tem tentado, ele tem impedido, ele tem separado, ele tem dividido. Mas a palavra de Deus é essa: se posiciona e cuida da tua família, porque ele tem grandes coisas para fazer. Ele tem cuidado para não deixar separar, mas como coluna, como líderes espirituais, assim como Josué foi, Deus diz: você tem que tomar a posição e cuidar daqueles que precisam, levar aqueles que precisam a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que precisam de palavras, e nós queremos levar a palavra, queremos levar um abraço, mas ao nosso lado tem pessoas precisando. Ao nosso lado tem pessoas precisando de ouvir somente uma palavra: eu estou com você. Você vai passar por isso, eu estou com você. Deus está no nosso meio. Deus diz: cuida da tua família, que eu sou contigo para realizar. Que nós venhamos ficar com esse pensamento, que nós venhamos levar essa reflexão para a nossa vida. Que a nossa família é a base de tudo, e a nossa família tem que ser o começo de tudo. Que nós venhamos cuidar da nossa família, que nós venhamos ter um cuidado maior pela nossa família. E as palmas vão ao Senhor.